Olá, tudo bem com você? Eu sou a Aline Cruz e aqui nesse canal eu compartilho minhas experiências e os meus estudos com a lei da atração, as leis universais. Hoje eu quero te contar um exercício que eu fiz e eu quero já compartilhar com você porque eu gostei muito da experiência, a sensação que eu tive com esse exercício. Foi um exercício intuitivo que eu acabei fazendo com base nas coisas que eu já estudo, eu venho meio que filosofando sobre alguns assuntos e aí me veio essa intuição de fazer esse exercício para lidar com o medo da perda. E aí eu fiz esse exercício e imediatamente eu senti realmente a experiência diferente depois que eu fiz esse exercício e eu gostaria de compartilhar ele aqui com você. Só que antes de compartilhar esse exercício, eu quero meio que fazer um aviso assim, né? Aqui no canal eu sempre trago conteúdo baseado sempre em livros, trago leitura de livros aqui. Só que algumas coisas que eu compartilho, eu quero começar a compartilhar, são com base nas minhas experiências. Claro, com base no que eu leio, com base no que eu estudo, mas principalmente com base no que eu filosofo sobre isso. Como assim, né? Eu leio muito e eu estudo muito, só que às vezes eu chego a algumas conclusões minhas, sabe? Com base no que eu estudo, eu acho que isso realmente é o verdadeiro aprendizado. Eu entendo assim, quando a gente se baseia só na teoria e fica presa ali ao que o livro disse, não consegue trazer aquilo para nossa vida, a gente ainda não aprendeu de verdade. Para mim, os livros, eles nos ajudam de forma a direcionar um conhecimento. Só que eu só realmente me aproprio desse conhecimento no momento que eu começo a utilizar ele na minha vida para resolver as coisas da minha vida. Como, por exemplo, matemática. Você vai lá e aprende conta de mais, conta de menos, conta de vezes, conta de dividir. Mas quando você começa a aplicar isso no seu dia a dia para te ajudar, né, a resolver as tarefas, as coisas que você tem que fazer no dia a dia, é quando você realmente interiorizou e aprendeu aquele conhecimento que você aprendeu ali na sala de aula. Quando você aplica a matemática na hora de pensar em como fazer uma receita de bolo, como fazer uma compra do mês, então você realmente começa a utilizar isso. E aí eu faço muito isso, só que isso é um exercício mais solitário, né, o aprendizado. Primeiro eu leio bastante, vários tipos de informação, vários tipos de fontes, no caso, diferentes, e aí com base nisso, na minha cabeça, eu vou juntando aqueles conhecimentos e vou filosofando, tá? Mas essa questão da minha vida, será que isso que tá falando no livro tal, ou que aquele livro falou, começa a virar um conhecimento meu, e aí eu começo a agregar isso na minha vida de uma forma que faça sentido pra mim. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Muitas vezes, quando eu criei esse canal, eu lembro que no dia que eu criei esse canal, eu tava com um desejo muito grande de compartilhar as coisas que eu estava aprendendo e que eu estava vivenciando. Só que muitas vezes com medo do julgamento, porque são muitas experiências às vezes pessoais, e não só isso, né? Além das experiências serem pessoais, o que acontece é que às vezes a gente acaba criando isso, que nem eu falei, esse exercício. Não foi nenhum lugar que eu vi, não foi nenhum livro que eu vi, mas foi com base nos conhecimentos desse livro e da minha própria intuição, da minha conexão com o meu eu superior, que eu acabei pensando nesse exercício, fiz e senti uma sensação muito boa quando eu fiz e resolvi compartilhar. Só que aí o que eu quero dizer, né? Às vezes aqui no canal, quando a gente se coloca para poder criar um conteúdo, alguma coisa, as pessoas querem ver a gente como uma pessoa que está sempre certa, que é a dona da verdade. E isso coloca a gente num lugar um pouquinho difícil também. Por muitas vezes eu tenho experiências legais que eu gostaria de compartilhar, só que eu não compartilho justamente com esse medo do julgamento. Eu gostaria de parar de fazer isso, trazer mais conhecimento assim, mais experiências que eu tive com base na minha própria intuição para vocês. Só que para fazer isso eu preciso que vocês entendam que aqui não é um ambiente, né, onde eu tô sendo a dona da verdade. Eu tô compartilhando o que eu sei, como se a gente fosse um grupo de pessoas que está estudando a mesma coisa, que tem os mesmos objetivos na vida, que tem conhecimentos afim, que tem coisas em comum ali e querem simplesmente sentar e conversar, contar a experiência, não no lugar de julgamento, sabe? Onde eu tô falando e vocês estão aqui, ah, mas isso não tem sentido, isso não faz sentido. De se abrir para aquilo que eu tô falando e aí se colocar no lugar de escuta como se fosse uma roda de conversa, como se fosse uma roda de conversa. Vai ter dias que eu vou compartilhar uma experiência, por exemplo, de uma técnica que eu fiz. Nossa, olha que legal. Imagina que a gente se reuniu um dia, a gente se encontra, a gente se reúne e aí eu te falo, nossa, eu aprendi uma técnica assim num livro, eu quero te contar, eu experimentei, foi muito legal. E aí eu vou trazer uma técnica que eu vi num livro que tá falando que funciona assim, assim, assim. Ou vai ter um dia que eu falo, nossa, eu li um livro assim, eu vi outro livro, e aí eu tava filosofando, e aí eu percebi que dava pra fazer isso. E intuitivamente eu cheguei numa conclusão e resolvi testar e eu quero compartilhar
compartilhar com você, porque talvez também sirva para você, talvez faça sentido para você, talvez você acredite também na mesma coisa que eu e faça sentido para você. Então é como se fosse assim, a gente fosse pessoas que se conhecem, colegas, têm conhecimentos afins e coisas afins, estuda sobre o mesmo assunto, gosta dos mesmos assuntos e quer compartilhar isso, mas tem um lugar de julgamento. Onde eu me sinta à vontade de compartilhar isso com você que está aí do outro lado e você se sinta confortável também de ouvir e respeitar o que eu tô dizendo, sabe? Compartilhar a sua experiência também, mas sem esse lugar de apontar como se eu estivesse aqui ensinando, eu tivesse sempre certa e que tivesse sempre que ser assim. E sei lá, um lugar mais leve, sabe? Onde eu posso me abrir e compartilhar com você, porque aí vai ser muito mais rico a experiência aqui desse canal. Porque muitas vezes eu acabo me tolhindo, não trazendo algumas coisas que eu acabo aprendendo intuitivamente, justamente por esse medo do julgamento, de vocês pensarem que tem que estar sempre certo, tem que estar sempre baseado numa informação que 30 mil pessoas falaram e que, sei lá, sabe, foi validada, testada. E às vezes são coisas muito legais que eu vivencio, que funcionam na minha vida e que talvez possa funcionar para outras pessoas, mas que eu acabo não compartilhando justamente por isso, por essa questão da expectativa do que vocês podem pensar, de qual lugar que vocês estão me colocando. Então eu quero colocar, né, de abrir esse espaço para um espaço de troca, um espaço de compartilhamento, da gente estar aqui compartilhando coisas que a gente está vivenciando, eu compartilhando minhas experiências, você a sua também, e ser um ambiente mais leve, sabe? Onde eu trago aqui informações que eu leio, sim, eu gosto muito de ler, eu vou sempre trazer informações de livro, mas quando eu trouxer também uma experiência pessoal, algo que eu fiz meio que empiricamente, você também entende e se abra para isso. Ah, eu vou testar. Como uma receita de bolo, que a gente às vezes vai lá, tem aquelas amigas, e aí, nossa, eu fiz esse bolo, eu resolvi mexer um pouquinho na receita, ficou super bom. Testa para ver, sabe? Mais ou menos isso, esse espaço de mais leveza. Então é isso. Primeiro eu queria avisar, porque não é um exercício que eu vi em um livro, não foi nenhuma autoridade, né, de lei da atração, espiritualidade, expansão de consciência que me passou. Eu fiz com base na minha própria intuição, com base nos insights que o meu próprio eu superior me conduz às vezes. Então eu queria trazer isso pra você, mas antes disso eu queria avisar, tá bom? Então era isso que eu queria avisar, pra gente ficar mais leve, uma conversa, como se vocês estivessem aqui comigo, a gente conversando, tomando um café, tomando um chá, uma coisa muito mais leve do que realmente eu tô aqui pra te ensinar e eu sei tudo, eu sou a dona da verdade. Não é esse o objetivo que eu quero, é o ambiente de troca. Tá bom? Então, bora lá pro exercício. Eu vou contar um pouquinho antes de falar o exercício. Por que que eu quis fazer esse exercício? Para que você possa entender. Talvez você acabe se identificando com o mesmo sentimento que eu tenho e aí faça bastante sentido para você também o exercício. Então, o que acontece, né? Por muito tempo na minha vida, eu sempre tive muito medo da morte. Eu acho que muita gente tem esse medo. Só que na minha visão, eu acho que o meu era um pouquinho acima do normal das pessoas, sabe? Porque muitas vezes no meu dia a dia mesmo, eu ficava meio apavorada quando eu lembrava disso. Vinha preocupações constantes na minha vida com relação à minha morte física, né, do meu corpo físico, e por muito tempo eu fiquei com isso na minha cabeça, desde pequena, na verdade, desde pequenininha, que eu me lembro por gente, eu tinha muito medo disso, de uma forma que às vezes me paralisava, no meio do dia vinha uma sensação muito forte de medo mesmo, de preocupação sobre isso. Aí eu lembro que há uns anos atrás, eu estava assistindo uma série, nessa série falava, né, de uma comunidade oriental, eu não sei dizer exatamente de onde era, que tinham retiros para ensinar sobre isso, como lidar com isso, né? E eu lembro que eu coloquei como meta de vida, olha a ideia, para vocês verem como era forte isso. Eu coloquei como meta de vida que eu ia fazer uma viagem para esse lugar, eu não lembro, acho que era na Índia, China, eu não sei, sei que era um lugar na Ásia, e que eles lidavam com isso de uma forma diferente. E aí eu resolvi, coloquei na minha meta que eu queria realmente, sei lá, fazer uma viagem para esse lugar, para fazer esse retiro, para poder lidar com isso, porque era realmente algo que atrapalhava muito a minha vida. Eu sabia que um dia ia ter que passar por isso, então eu precisava aprender a lidar. E aí, né, como a gente sempre fala, nosso eu superior cuida tanto da gente, que eu comecei a estudar toda essa questão de lei da atração e com base nisso eu acabei me deparando com conhecimentos mais de expansão de consciência, as leis universais, quem eu realmente sou, essa questão do eu superior, que eu não sou só esse corpo físico, e que com o tempo, estudando isso, comecei a estudar tão profundamente, com o tempo esse medo passou. Eu comecei a lidar com ele tão melhor que hoje em dia ele já não me atrapalha mais, eu tenho uma consciência totalmente diferente. Como eu entendi que eu não sou só esse corpo físico, que eu não sou só o corpo que eu vejo no espelho, eu comecei a lidar muito bem com isso. Porque assim, o medo, né, da morte geralmente vem porque a gente se baseia no corpo físico. Então, como o corpo físico é finito, a gente tem medo dessa finitude do corpo. Mas quando eu começo a lidar
entender que eu não sou esse corpo, eu sou uma essência que habita esse corpo, que é diferente disso. Quanto mais eu me conecto com essa essência que habita esse corpo, com a essência de quem realmente sou, do meu eu superior, que é eterno, né? É uma energia eterna que nunca termina. Então, assim, quando eu comecei a lidar com isso e estudar e me sentir cada vez mais conectada, menos medo eu passei a sentir da minha própria transição para o não físico. Hoje eu vejo diferente, né? Com base nos conhecimentos de Abraham, eles sempre falam que a morte é um conceito que não existe. Tanto que eles fazem chacota. Quem já assistiu seminário de Abraham Hicks vai ver que eles falam bater as botas. Eles usam muito esse termo porque, como a morte não existe, para eles falam isso de uma forma bem divertida, até de uma forma de fazer com que a gente questione e comece a lidar isso de uma forma melhor. E aí, com base nesse conhecimento de Abraham, outro conhecimento de outros livros também, sobre expansão de consciência, as leis universais, tem bastante livro que eu leio, vou começar a trazer um pouco mais esses livros para vocês aqui. E aí, o que acontece? Eu comecei a lidar muito bem com isso, eu tinha crises mesmo de medo, sabe? Crises mesmo, como se fosse crises de pânico. Eu fico com o coração acelerado, tal, com medo mesmo, como se fosse algo iminente, que tivesse acontecendo naquele momento. E aí, com relação a isso, começou a melhorar muito, que eu realmente hoje vivo bem com essa situação. E eu fiquei tranquila e tal, não tenho mais nenhuma preocupação que limitava a minha vida, às vezes, sabe? Então, eu comecei a lidar muito com isso. Só que um medo se dissolveu, só que existe um outro medo que eu tô aprendendo a lidar, que seria o medo da perda das pessoas à minha volta. Porque é algo também que a gente precisa lidar, aprender a lidar de uma forma positiva. Porque as coisas, é que eu sempre falo aqui no canal, a vida vai continuar acontecendo pra gente. As pessoas vão continuar partindo, a nossa vida vai continuar acontecendo de um modo geral. O que faz com que o que a gente precisa, na verdade, aprender é lidar com isso de uma forma positiva. As coisas não têm que ser como são. Eu não preciso sofrer por tudo que acontece à minha volta. Ou pelo menos eu posso diminuir o sofrimento, fazer com que eu me sinta melhor com relação às coisas nas quais eu não tenho como evitar. Existem coisas que são inevitáveis, a inevitabilidade, né, da vida. E a morte é uma inevitabilidade. Eu não tenho como evitar isso, nem que as outras pessoas partam. Então, qual que é o propósito? Eu preciso aprender a lidar com esses sentimentos. Eu preciso aprender a usar o que eu estudo para lidar melhor com essas situações de forma melhor. O que eu percebo hoje em dia, né, assim, que às vezes vocês podem não entender, mas o que isso tem a ver com lei da atração? Quando eu entendo que existem leis universais que me servem, para eu conseguir entender cada vez mais sobre essas leis universais e utilizar ao meu favor, porque elas continuam funcionando, eu preciso entender alguns aspectos que estão correlacionados a isso, inclusive as minhas emoções. As emoções são completamente relacionadas à lei da atração. Eu não consigo ver com uma forma dissociada. O meu comportamento, né, no caso, é muito importante em relação àquilo que eu atraio. Então, se eu quero ter uma vida o mais feliz, tranquila possível, eu preciso aprender a ser menos condicional. Condicional minhas emoções não podem ser condicionais ao que esse plano físico reflete. Então, eu preciso aprender a lidar melhor com esse plano físico, eu preciso aprender a lidar melhor com as coisas que esse plano físico me proporciona. Um deles, né, que eu falo, a lei do ritmo. Então, assim, sempre vai ter oscilações, vão ter pontos de pico, né, ter aqueles picos altos da vida e vão ter os vales. Então, eu preciso aprender a lidar com isso, com as altas e baixas da vida. Eu preciso aprender a lidar com a perda. Então, eu começo a trabalhar essas coisas que antes eu via como algo que eu precisava lidar de forma negativa, e eu penso, como eu posso lidar melhor com isso? Eu acho que esse é um principal ensinamento que eu tenho levado, sabe? Dessa questão de estudar. Começou com lei da atração, eu estudava lei da atração porque eu queria manifestar as coisas que eu queria para minha vida, mas eu comecei a ver que era muito mais profundo. Essa questão das emoções, já que as emoções são a nossa ferramenta principal para a gente atrair aquilo que deseja, então eu preciso lidar melhor com elas, não ignorando a realidade. Eu sou uma consciência não física utilizando esse corpo físico. E quando eu utilizo esse corpo físico, eu sei que existem algumas coisas que eu tenho que lidar. Então, quando eu começo a me preparar e me sentir melhor, não me preparar para isso, vocês entenderam o que eu quero dizer. Como eu começo a trabalhar minhas emoções de modo que
eu me sinta mais confortável com essas situações, buscando sempre um equilíbrio emocional, que eu falo, né? Autorregência emocional. Uma vez eu ouvi essa frase, essa palavra, e me fez muito sentido. Eu preciso aprender a ser o próprio maestro das minhas emoções, reger minhas emoções, porque assim a orquestra da vida, bonito isso, né? Ela flui melhor, fica uma música mais harmoniosa, de modo que quando eu deixo, sabe, que o que acontece à minha volta controle as minhas emoções, aí eu não tenho nenhum poder sobre a minha própria experiência e também do que eu atraio para ela. Então eu comecei a filosofar sobre essa questão da perda e aí, com base nos ensinamentos que eu comecei a estudar, eu comecei a ver uma forma, né, de pensar nisso de forma diferente. E aí eu pensei nesse exercício, porque o que acontece? Algum tempo atrás, lendo alguns livros novos e tal, eu percebi o seguinte: as emoções que a gente sente são sempre produtos das experiências. Então, assim, a gente quer viver as experiências porque elas vão causar uma emoção na gente. Isso é sempre. As pessoas também, elas causam uma emoção na gente. Eu comecei a filosofar sobre isso. O que as pessoas causam na gente? O que faz a gente gostar de uma pessoa ou desgostar de uma pessoa? A emoção que elas causam na gente. Cada pessoa tem uma emoção que elas transferem pra gente quando a gente tá com elas. Então, quando eu penso, por exemplo, quando eu paro de focar naquela pessoa como corpo físico, porque assim, eu não posso evitar que um dia algumas pessoas do meu redor, elas vão partir. Eu não posso eliminar a possibilidade de me relacionar com as outras pessoas, né? Por exemplo, eu vou me fechar para o mundo, não vou me relacionar, porque se eu me relacionar com uma pessoa, em algum momento aquelas pessoas vão partir. Ou até mesmo um relacionamento que um dia acabe, não pela perda, né, da morte, mas um relacionamento, por exemplo, com um casamento ou um namoro, seja lá o que for. Algum momento pode ser que aquilo acabe, né? E aí o que vai acontecer? Eu preciso aprender a lidar com a falta disso. Mas por que eu sinto a falta? Porque eu sinto a falta quando eu tô focada no corpo físico. Quando eu paro de focar no corpo físico e eu percebo que aquela pessoa, na verdade, quando a gente ama alguém, o que você sente? É o sentimento que aquela pessoa te traz que faz com que você sinta algo por ela. Então, assim, seja amor ou seja um sentimento negativo que você tem aquela pessoa, é a experiência que ela te traz que gera esse sentimento. O subproduto de qualquer experiência é o sentimento que você vai ter. E aí, quando eu comecei a refletir sobre isso, comecei a fazer essa reflexão, sabe? Foi bem assim, intuitivo mesmo. Eu comecei a fazer essa reflexão. Então, assim, o corpo físico, né? A presença da pessoa pode acabar. No caso, a presença física daquela pessoa. Mas o sentimento que ela causa, pra mim, não. Não importa se ela esteja aqui presente agora ou se ela estiver em qualquer lugar do mundo ou se ela não estiver mais nesse plano, o sentimento que ela causa em mim é eterno, porque o sentimento que a pessoa causa em mim vem do ser não físico que ela é, entende? Não é o corpo físico. O corpo físico sem o ser, ele é inanimado, né? Então o que a morte tira, na verdade, é a essência da pessoa, mas essa essência nunca acaba, essa essência é eterna. Então quando eu penso nisso, e qual é a essência? Qual o sentimento que aquela pessoa me transmite? Qual o sentimento que aquela pessoa me transmitia? E aí, a partir disso, eu consigo ter esse sentimento sem necessariamente a presença daquela pessoa. Eu comecei a observar isso com experiência. A gente sempre quer uma experiência. E aí, o que acontece? Grande parte das técnicas de lei da atração são para você trazer a experiência primeiro. Abraham fala sempre isso. Você não tem como ter antes de ser. Eu preciso sentir antes para que depois eu tenha. Muita gente vai nos seminários e fala, mas eu quero dinheiro, mas não tem dinheiro na minha conta. Então, como eu vou me sentir rico se eu não tenho dinheiro na minha conta? E eles falam, quando você começar a se sentir rico, você vai ter dinheiro. E as pessoas ficam assim, né? Mas como que eu vou ficar rico sem ter dinheiro? Porque é o sentimento que o dinheiro vai te trazer. Então, eu preciso primeiro me conectar com esse sentimento para que a lei da atração traga o dinheiro, no caso. E aí eu comecei a abranger, sabe, esse assunto. É que eu falo de aprendizado real. Tá, mas onde que esse mesmo conceito se aplica na minha vida? Eu comecei a ver isso com as experiências. Às vezes a gente se sente meio frustrado. Mas eu não tô fazendo nada de interessante na minha vida. Eu não tenho dinheiro pra fazer uma viagem. Eu não tenho dinheiro pra, sei lá, viver no jeito que eu quero. Muitas pessoas, né, questionam. Mas eu tô vivendo numa casa que eu não quero. Antes de eu ter a casa que eu queria, eu comecei a sentir
que eu tinha a casa que eu queria. Então é esse o ponto. A experiência, né, é que vai causar o sentimento. Então se eu puder replicar o sentimento sem a experiência, eu consigo atrair a experiência, ou mesmo eu consigo sentir o que aquela experiência me causaria. Esse é o ponto fundamental. A gente necessariamente não precisa da experiência. É isso que os ensinamentos de Abraham querem tanto dizer. A gente não precisa da experiência para sentir. O que a gente quer, na verdade, normalmente, não é que eles sempre falam. Você não quer o dinheiro, você quer o sentimento que o dinheiro vai te causar. E o sentimento que o dinheiro vai te causar, você pode sentir antes de ter o dinheiro. Então, para onde que eu trouxe isso, né? Cada pessoa, na verdade, cada ser físico que a gente conhece nos causa um sentimento, seja ele bom ou ruim. As pessoas que a gente ama é porque elas trazem um sentimento positivo pra gente. Então, quando você começa a observar as pessoas não mais como só o corpo físico e observa que o sentimento que aquela pessoa, como o corpo físico traz, vem do ser não físico que ela é, a gente começa a diminuir um pouquinho esse medo. Eu digo comigo, tá? A experiência que eu tive. E aí, como que eu fiz esse exercício, né? Eu comecei a pensar sobre isso e aí me veio na minha consciência, assim, o meu eu superior. Eu sempre tenho umas conversas, eu falo, né, com o meu eu superior, com coisas eu pergunto, eu questiono e, assim, geralmente sempre me responde. Então, o que que acontece? Eu comecei a questionar. Assim, então, eu fico questionando, gente, literalmente filosofando. Eu pego um assunto que eu aprendi em alguma coisa e tento aplicar em outras áreas da minha vida e funciona muito bem. É uma coisa que até que eu quero compartilhar com vocês isso. Façam isso, não ficam limitados só de, então isso só serve para isso. Não, começa a questionar, a filosofar, a utilizar realmente, sabe, o conhecimento de uma forma mais ampla. E aí eu comecei a questionar realmente. As experiências, eu já percebi isso. A experiência, o subproduto é a emoção. E as pessoas também, elas geram uma emoção na gente. Então, se eu posso transmitir isso, no caso, absorver a essência do que aquela pessoa causava para mim, então eu posso ter a sensação que aquela pessoa me causava, mesmo sem o corpo físico, porque eu não posso simplesmente que nem, sei lá, tem aquelas experiências, né? Tem alguns experimentos aí que tem pessoas congelando o corpo para ficar para sempre. Eu não sei como é que funciona isso. Mas eu não posso fazer isso. Então, o que eu posso fazer para lidar melhor com algo que é inevitável? E aí, com esse exercício, eu consegui fazer isso. Foi muito legal. Eu pensei no caso, né? Eu estava deitada na cama e aí eu comecei a pensar em pessoas que eu já não tenho mais, que não estão mais nesse plano. E eu comecei a pensar na sensação que essas pessoas me traziam. Na hora, aconteceu de eu lembrar, começar a focar na lembrança, sabe? Momentos que eu tive com essas pessoas. Uma delas foi a minha tia. Ela já faleceu, já tem bastante tempo. Eu acho que já tem mais de 20 anos. Acho que vai fazer 20 anos, mais ou menos. E aí eu gostava muito dela, uma pessoa que eu gostava muito, tinha um carinho enorme por mim e eu tinha muito carinho por ela. E aí o que que acontece? Na hora, eu comecei a lembrar dos momentos que eu tinha com ela e aí o meu eu superior, né, a minha centelha, eu gosto muito de usar esse termo que eu aprendi no canal Temporariamente Humana com a Mai, com o professor Hélio Couto também, e aí eles falam muito de centelha divina, e a minha centelha falou assim pra mim, não foca na experiência, porque quando eu foco na experiência, na lembrança, por exemplo, dos momentos que eu tinha com ela, eu tô focando no corpo físico, então quando a gente foca no corpo físico, a ausência que vem é do corpo físico, foca no sentimento, e aí eu comecei a focar realmente, é mais um exercício, sabe, de focar qual o sentimento que essa pessoa me causava, qual a sensação que eu tinha quando essa pessoa estava comigo, sabe? O que ela me proporcionava de sentimento, qual era a sensação que eu tinha? Eu comecei a trabalhar nisso. Qual era a sensação? E aí fiquei um pouquinho na sensação. Porque nós somos seres, se a gente começar a usar nossas emoções de uma forma mais direcionada, se a gente focar mais nas nossas emoções, porque são elas que direcionam a gente a ser muito emocional, sabe? Todos os nossos sentidos, 5 sentidos, eles acabam direcionando a gente para emoções. O nosso próprio, que eu falo que o nosso 6º sentido, são as emoções, sabe? Quando você começa a usar mais ele, você se sente muito melhor na vida, você começa a observar a vida de uma forma diferente e até mesmo atrair, porque a atração é simplesmente combinar emoções, né? Então você precisa aprender a lidar mais com isso. E aí eu comecei a lembrar qual era a emoção que eu sentia quando eu tava com ela. Porque ela ia lá pra casa, eu lembro que ela ia nas férias e eu me sentia, aí eu comecei a lembrar, eu me sentia muito amada, sabe? Era um cuidado que ela tinha e um amor muito grande, mas assim, um pouco diferente, que nem assim, a minha mãe tava sempre trabalhando e tal, e tem aquela coisa de tia realmente que tá ali pra mimar, né? De cuidar de uma forma diferente. A minha mãe sempre foi muito mais prática, ela é muito prática. Então a minha tia tinha muito esse amor assim, mais de carinho, de estar junto e tal, que era um pouco diferente do que eu tenho com a minha mãe. Ela cuida de uma forma diferente, né? Tem um livro que fala
fala que são as 5 linguagens de amor, 5 linguagens do amor, na verdade. E a linguagem do amor que a minha tia tinha era diferente da minha mãe. Aí eu comecei a lembrar disso, da sensação que eu tinha de me sentir cuidada, sabe? De uma forma diferente da que a minha mãe cuida. É bem assim, não que uma não cuide e a outra cuide, mas a forma de cuidado. E aí eu comecei a sentir essa forma, nossa, eu me sentia muito amada pela forma que ela cuidava, como ela dava atenção, às vezes sentava e contava história, mas eu parei de tentar focar, eu tentei dissociar o sentimento da lembrança. Isso é que você precisa fazer, dissociar a lembrança. Não foca tanto na lembrança, foca no sentimento. Qual era o sentimento maior que aquela pessoa te causava, tá? Só que assim, só um adendo aqui, faça isso sem sofrer, tá? Se de repente você tá numa situação que você tá de luto, ainda tem muito sofrimento envolvido, eu acho que não é o ponto agora. Como eu falei, minha tia já faleceu há mais de 20 anos, acho que quase 20 anos, na verdade. Então eu consigo sentir isso, fazer esse exercício sem sofrer. O objetivo não é sofrer, é tentar lembrar dessa emoção de uma forma leve, de uma forma positiva. E aí eu comecei a fazer esse exercício, lembrei, e aí simplesmente soltei. Pensei, né? Lembrei, eu falei, nossa, era realmente essa sensação que eu tinha quando a minha tia estava comigo. E aí o que aconteceu, né? Eu comecei a fazer minhas coisas, arrumei minha cama, tal, levantei, aí fui tomar banho. E aí eu comecei a tomar banho de um jeito totalmente diferente, mais focada, sabe? Cuidando realmente de mim, passando sabonete, assim, sentindo o cheiro do sabonete, focada realmente no momento. Aí comecei, procurei uma roupa nova pra vestir, aí arrumei a roupa, tal, e aí arrumei meu cabelo com muita atenção, arrumando meu cabelo, escolhi um brinco bonito. Comecei a me arrumar realmente. E aí, quando eu tava fazendo isso, estava arrumando meu cabelo, eu comecei a sentir. Eu falei, nossa, a presença da minha tia, porque era exatamente isso que ela fazia comigo. Quando eu sentia, quando eu tava com ela, eu falo, me arrepio, eu adoro esses arrepios, é muito bom. E aí, quando eu tava com ela, era essa sensação de amor, de cuidado, sabe? Ela era uma pessoa muito vaidosa, e assim que eu falo de diferença dela com a minha mãe, que a minha mãe é muito mais prática. E aí, eu acho que a linguagem do amor dela, de ser vaidosa, de cuidar, assim, de parar, de querer arrumar, de mimar mais, então isso fazia com que eu me sentisse muito amada. E aí eu comecei a sentir, eu falei, caramba, é a presença dela. Não precisa que ela esteja presente no corpo físico para que eu sinta a sensação emocional do que ela me causava, sabe? Então eu comecei a sentir a presença dela nessa questão de a forma que ela me fazia sentir. Eu realmente me senti cuidada, sabe? Eu comecei a me cuidar, eu olhei assim, nossa, eu tô tão bonita. E eu senti que era isso que ela fazia. Eu lembro que ela ia lá pra casa, ela queria arrumar nosso cabelo de uma forma diferente. Ela queria, eu era pequenininha, e aí ela queria arrumar o cabelo, ela queria, sei lá, fazer coisas diferentes, colocar uma roupa mais bonita. Ela era muito vaidosa, então eu tinha sempre esse aspecto de querer passar esse sentimento de se valorizar, de se gostar, de ficar bonita pra gente também. E eu senti isso, mesmo sem a presença física dela. Então foi muito legal, porque eu percebi realmente que, assim, quando você faz isso, o medo da perda e, na verdade, o sentimento de perda diminui, porque a sensação que eu tinha, né, que era o mais importante, não era o corpo físico, a falta que ele faz, mas o que aquela pessoa faz, a falta que a gente sente da pessoa, é a sensação que ela nos traz. E aí eu consegui resgatar a essência disso, a sensação que eu tinha quando eu tava com ela veio. Então é muito legal, porque assim, você percebe realmente quando você foca, não foca na verdade, né, no corpo, mas foca na essência de quem ela realmente é. Aí a gente começa a ver o mundo de uma forma diferente. Quando eu vi livros na verdade não livros, mas seminários de Abraham, eles falavam muito da experiência da Esther quando ela perdeu o Jerry. E aí eles falam muito, né, que Abraham falando através de Esther Hicks. Eu posso fazer um vídeo depois falando sobre isso, que eu vi algumas pessoas questionando quem é Abraham. Então eu vou abrir aqui um vídeo falando mais sobre isso. E aí o que aconteceu? Quando a Esther perdeu o Jerry, ela ficava assim, sentindo a falta dele, e Abraham fala que, na verdade, ela estava sentindo a falta dele porque ela buscava ele nos lugares errados. Como assim? Ela buscava a presença física dele. A presença física dele não existia mais. O corpo físico dele, no caso, ela sentia falta porque ela procurava o Jerry pela casa, sabe? Nos lugares que ele estaria na casa, mas o corpo físico dele não existia mais. Quando ela parasse de focar no corpo físico, na presença física e começasse a lembrar, e aí hoje eu percebi isso, na essência de quem ele realmente era, porque o não físico, no caso, né? A essência, a consciência de quem a gente é nunca desaparece. Então, quando você foca na essência, na presença, na essência mesmo de quem
alguma pessoa realmente é, você começa a perceber que ela não se foi, porque ela pode estar ali, você pode ter esses momentos de sentir a presença da pessoa, sabe? Não tem nenhum espectro, tá, gente? Às vezes a pessoa pode imaginar se eu for ver algum espectro, alguma coisa disso. Não, foi a sensação emocional que aquela pessoa me causava, que a minha tia me causava, com muito amor, com muito cuidado realmente, com essa questão de me valorizar, de me sentir bonita, exatamente o que ela fazia comigo. Quando eu me toquei, eu olhei assim, eu falei, caramba, exatamente a sensação, eu senti a presença dela, sabe? A presença que aquela sensação, a sensação emocional, não consigo descrever, é um pouquinho difícil de descrever, mas é exatamente a sensação emocional que ela me causava quando estava junto. Então a gente consegue perceber, quando a gente foca fora do nosso corpo, quando a gente começa a entender não só que a gente é um corpo físico, mas que a gente é mais que isso, né? Que o corpo é só uma parte, é o foco no qual o meu eu não físico está aqui usando esse momento, né, para viver essa experiência de vida. Quando você começa a ver dessa forma, é muito mais libertador. E observar também a questão das emoções. É muito interessante quando você começa a perceber que tudo que você quer, que tudo que você vive é por conta das emoções, começa a ficar um pouquinho mais fácil a vida. Você começa a sentir menos falta de tudo, começa a sentir muito mais completo, porque a emoção eu posso resgatar a qualquer momento. Sabe? O sentimento, a emoção que qualquer coisa me cause, eu sou totalmente capaz de fazer. É muito democrático. A emoção é muito democrática. A gente nasceu com esse poder dentro da gente. Quando você consegue pensar em algo e a partir dos pensamentos que você conjura ali, você sente uma emoção, você consegue fazer qualquer coisa na sua vida. Então, a emoção é muito democrática. Não importa quem seja uma pessoa, sei lá, o presidente, sabe? Ou a pessoa milionária, ela consegue fazer isso, ou a pessoa mais pobre do mundo tem o mesmo recurso. E a partir disso a gente cria a nossa realidade. Então, quando você começa a olhar o poder que as emoções têm, que ela desempenha na nossa vida, começa a valorizar mais isso, a sua vida começa a ficar muito melhor. Porque você não precisa necessariamente ter dinheiro, morar num lugar diferente para poder sentir aquilo que você quer sentir. E aí, abrangendo, né, esse conhecimento de Abraham, do poder das emoções, eu consegui hoje fazer esse exercício e eu quis compartilhar com você aqui. Como eu falei, é uma experiência muito pessoal que eu quis trazer e eu quero trazer mais conteúdos assim, de coisas que eu vou testando, que eu vou experimentando, que eu vou assim filosofando com base no que eu aprendo e trazer esse momento de troca aqui pra gente, não como uma forma de eu sou a dona da verdade, isso tá em tal livro, é científico e tal, mas muito mais empírico, muito mais de troca realmente, porque eu acho que pode tanto ajudar. Sabe quantas coisas que eu aprendo, principalmente aqui no YouTube, com base em pessoas que se abriram para trocar informações e elas estavam só experimentando. Isso acrescentou tanto na minha vida, então eu quero poder fazer o mesmo, mas aí eu queria trazer isso, sabe? Desse ambiente de troca, não de, eu sou a dona da verdade, trazendo alguma coisa aqui. E aí eu espero, né, que você tenha gostado desse vídeo. Se você já pensou em fazer uma experiência assim, se você filosofa sobre alguns assuntos, comenta aqui pra mim. Se você tem alguma outra técnica, alguma outra coisa, algum exercício que você também faça com base nisso que eu falei, me conta se você já tinha pensado nessa questão das emoções. Enfim, compartilhe um pouco aqui também da sua experiência, da sua visão, para que a gente possa ter essa troca e trazer cada vez mais assuntos como esse. Não deixa de curtir o vídeo para eu saber que você gostou desse assunto. Clique em se inscrever e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!